Olá, nossa aula de hoje é sobre deficiência auditiva, alunos com deficiência auditiva. Iniciamos, então, com uma foto de uma aluna conversando com a professora, utilizando a língua brasileira de sinais, acima a logo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma tocha amarela com as chamas vermelhas, e abaixo o logo do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, que são 3 bonecos de mãos dadas na cor azul, e abaixo o meu nome, professora Edicleia Mascarenhas. Bom, quais são os educandos com deficiência auditiva? De acordo com o decreto 5296 de 2004, a deficiência auditiva é definida como uma perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por um exame denominado audiograma em frequências de 500 Hz, 1000 e 3000 Hz. Então, essa definição é feita pelo Bureau International da Audiophonology, né, que é uma instituição que trabalha voltada para a questão da deficiência auditiva. Bom, na aferição de uma avaliação de audiograma, nós podemos ter alguns níveis de surdez. O primeiro nível é a surdez leve, que é um tipo de perda auditiva de até 40 decibéis, que dificulta a percepção de todos os fonemas de uma palavra e também vozes mais fracas. A pessoa pode passar como desatenta, porque solicita sempre que se repita o que foi falado. Este tipo de perda não impede, por exemplo, que a criança adquira normalmente a linguagem, mas pode apresentar dificuldade na fala e na escrita. Então, a criança tenderá a trocar na escrita também as trocas e a audição imperfeita dos fonemas, sobretudo aqueles fonemas mais próximos. Aí nós temos uma foto de uma pessoa com a mão em concha na orelha, como que tentando escutar melhor. Geralmente, comportamentalmente, nós podemos observar que um aluno tem uma perda leve quando ele precisa, às vezes, até fazer esse determinado comportamento de aproximar o ouvido ou de colocar a mão, ou então repete, oi, o que foi mesmo? São dicas comportamentais para nós podemos suspeitar de que essa pessoa esteja com uma surdez leve. A surdez moderada já é uma perda auditiva um pouco mais acentuada, na medida entre 40 e 70 decibéis. Essa perda auditiva, ela dificulta a percepção de palavras. Então, essa criança vai apresentar realmente um atraso de linguagem e dificuldades para a articulação de palavras. Os sons ficam difíceis de serem discriminados em ambientes de grande ruído. A criança passa a utilizar muito as pistas visuais para a comunicação, justamente para suprir, como nós já estudamos Vygotsky, com o canal remanescente, a perda daquela sensorialidade. E a surdez severa ou profunda, ela vai se referir a uma perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. Aí, realmente, então, essa perda ela causa grande atraso de linguagem. A percepção, então, visual ela é muito importante para a compreensão do contexto social e a conexão com o contexto social. Bom, e aí nós temos uma foto do mecanismo da audição, um longo caminho até o cérebro. Vou descrever, eu vou descrever essa imagem, ela começa pelo lado direito com a orelha, né? O desenho de uma orelha. A orelha é a parte externa, né? A parte mais externa do nosso, de todo o caminho do mecanismo da audição. Dentro da orelha, nós temos, né, cada um que toca a sua orelha, percebe a sua orelha, tem um canal. Esse canal é chamado canal do ouvido, e é que vai levar o som até o tímpano. Essa primeira etapa da audição, a gente chama de audição por via aérea. Por quê? Por onde vem
o som, né? O som ele é captado através, né, de ondas, ele chega até o ouvido. Inclusive, a estrutura do ouvido é uma estrutura que tem essa diferenciação em concha, né, para captar o som nessa etapa da audição, dessa audição mecânica. Chegando ao tímpano, que é uma membrana, o som vai bater ali, né, nessa membrana do tímpano, e aí vai começar todo um processo no ouvido médio. Então, nós temos o ouvido externo, que é a área da orelha e do canal, do tímpano, e chegamos ao ouvido médio. Esse ouvido médio, ele já começa a ter as estruturas para a passagem daquele som pela via aérea para que ele se transforme, né, em potencial elétrico. Né? Porque, na realidade, o que nós percebemos na área, né, da audição é o potencial elétrico trazido pelo nervo auditivo. Mas vamos voltar ao ouvido médio. O ouvido médio ele tem uma estrutura que está aí no desenho, e que para quem está vendo o desenho e para quem está ouvindo a descrição, ele parece um caracol, né? Ele tem exatamente uma estrutura como se parecesse um caracol, o ouvido médio, né? Então, nesse ouvido médio, nós temos alguns ossinhos bem sutis, bem delicados, que se chamam martelo, bigorna e o estribo. Eles batem como naquela brincadeira que nós fazemos de dar um peteleco, arrumamos, né, o joguinho de dominó, empurramos e um dominózinho vai batendo no outro. E é essa sequência que justamente acontece quando o som bate, né, chega no tímpano e ele vai reverberar nesses três ossinhos que vão se mexer, tocar martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigorna e estribo, dentro, né, eles fazem um tipo de reverberação dentro da cóclea. E o nervo auditivo, ele pousa sobre a cóclea. Parece, como vocês podem ver, o desenho da cóclea, e como eu estou descrevendo para quem não está vendo, é o caracolzinho, e por cima desse caracol, o nervo auditivo pousa como se fosse a mão, exatamente numa estrutura de uma mão pousada sobre, em cima, né, desse caracolzinho. Por quê? Porque é nesse momento que todo o processo da audição que passava pela via aérea, dentro da cóclea existe um líquido chamado endolinfa, um líquido que banha todo o sistema nervoso e também algumas estruturas. Por isso que a inflamação, otite média, o que é otite média? A inflamação desse líquidozinho que fica dentro da cóclea. Qual a função desse líquido? Além de auxiliar no equilíbrio, esse líquido e a cóclea nos ajudam no equilíbrio, ele é como que nos fizesse um prumo, né? Ele também, esse líquido, ele transforma, ele está recebendo toda aquela vibração de martelo, bigorna perdão, o estribo, e ele vai, então, esse líquido, a partir desse contato, as membranas da cóclea vão se relacionar com o nervo auditivo, e é todo aquele potencial elétrico, e aí aquele som, aquela vibração vai ser transformada em potencial elétrico, até chegar ao sistema nervoso central, onde fica a outra ponta do nervo auditivo. Então, uma ponta pousa sobre a cóclea, recebendo do ouvido as informações ambientais do som, leva essas informações já a nível de potencial elétrico até o sistema nervoso central. Mais ou menos de forma bem simples, mostrando um mecanismo que, como nós falamos, é um longo caminho até o cérebro.
Então, nós podemos ter dois tipos de surdez, de acordo com o que nós vimos agora no ouvido, que é a surdez de condução, que é todo tipo de surdez que vai afetar por alguma alteração, tanto no ouvido externo como no ouvido médio, quer dizer, a gente pode se faz uma reparação do tímpano, às vezes esses ossinhos eles se fundem, então se repõe ou se faz uma reconstituição. Enfim, toda essa parte de condução, né, ela tem a possibilidade de uma recuperação. E a neurosensorial? A neurosensorial já é a surdez que vai envolver o nervo auditivo, tanto na parte que toca, né, que toca ali, né, as estruturas ali cocleares, quanto a parte central. Por exemplo, você pode ter uma infecção no cérebro, ou um tumor, ou um traumatismo, que afete a região do cérebro responsável pelo processamento. Então, você vai ter uma surdez central. Você tem toda a estrutura funcionando, a estrutura periférica, mais a área central. Então, nós chamamos de surdez neurosensorial a perda de condução, como o nome diz, daquela que envolve os ouvidos externo, média sensorial, quando envolve especificamente o nervo auditivo. Como nós podemos identificar perdas auditivas? Um professor pode suspeitar que um aluno tem uma perda auditiva pós-linguística por comportamentos, como solicitar constantemente que lhe faça novamente a pergunta, estar sempre desatento, trocar de fonemas na escrita, olhar mais fixo para a boca do interlocutor. Porém, o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo são os profissionais que poderão identificar a perda por meio de avaliações específicas, como já falado, a audiometria, que é realizada por um aparelho denominado audiômetro. Bom, e as causas da surdez? Né? As causas podem ter, assim como todas as deficiências já estudadas até agora, elas podem também ter causas genéticas e ambientais. A surdez por causas genéticas ocorre em vários membros da família. Algumas síndromes genéticas podem ter a surdez como uma das características associadas a outras deficiências. As outras causas são ambientais, ocorridas ainda no útero, como rubéola materna, citomegalovírus, sífilis, que causam surdez neurosensorial. Por isso, a importância de uma orientação preventiva para as gestantes, futuras gestantes, acerca da imunização da vacina da MMR, que é uma vacina que ela previne a rubéola. Prevenindo, essa gestante não terá a rubéola. É importante que todos se imunizem, porque estamos fazendo não só a nossa prevenção, mas a prevenção para as gerações futuras. Então, é uma vacina que já se encontra no calendário infantil. Há mais ou menos uns 40 anos, nós não tínhamos essa vacina no calendário infantil e nós tínhamos, às vezes, surtos de rubéola e que muitas levava a surdez a muitas crianças. Citomegalovírus é um vírus também que pode acometer a gestante durante a gravidez e que passa pela barreira placentária. Sífilis, que infelizmente é uma das doenças que são as estortes, né, que são doenças que afetam o bebê e que têm aumentado muito o número de bebês que têm nascido por mães que tenham sífilis, porque a sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível. No estágio inicial, muitas vezes percebida como algum tipo de ferida no órgão genital, que depois cicatriza, mas a sífilis, né, o vírus, ele fica, né, no corpo, né, da pessoa e vai aparecer, às vezes, as consequências 20, 30 anos mais tarde, como a sífilis secundária ou terciária. Então, essa mulher pode, né, no exame pré-gestacional, identificar e fazer o tratamento que é possível, né, o tratamento e a cura.
e não passar para o bebê. Então, eles causam surdez neurosensorial. Também a surdez causada por meningites, encefalites, né? A criança que contrai uma meningite, encefalite nos primeiros anos de vida, traumatismos cranianos, as quedas, otite média frequente, não é uma otite média não tratada, né? Ali naquele órgãozinho que eu mostrei, ali na cóclea, porque a cóclea ela fica no intermédio entre, né, a audição, a etapa física da audição mecânica e a etapa neurosensorial, então a otite média pode afetar o nervo auditivo. E também a exposição a ambientes ruidosos, e aí tem muito a ver com a questão das EPIs, né, dos equipamentos protetores, indústrias, para as pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, né, britadeiros, ambientes com muito ruído, aeroportos, porque a exposição a ambientes muito acima da possibilidade de escuta do ouvido humano leva a perdas auditivas. E são indolores, quer dizer, são perdas que vão gradativamente, né, lesando a audição. Bom, os primórdios dos estudos da comunicação dos surdos, as línguas de sinais. Então, vamos falar um pouquinho sobre advento, repressão e a contracultura. Existe um pouco de diferença entre a deficiência auditiva e a surdez. A surdez, no sentido clássico de como, né, se denomina a surdez, uma surdez profunda, onde, basicamente, o acesso ao mundo é através do canal visual. Sendo através do canal visual, nós vamos entrar no espaço chamado, né, das línguas de sinais. Né? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a questão da surdez profunda e o uso das línguas de sinais como uma forma de comunicação humana. Então, a preocupação com a surdez remonta ao filósofo Sócrates, que no livro Crátilo de Platão argumentava que, caso não tivéssemos voz nem língua, mesmo assim poderíamos expressar nossas ideias à semelhança dos mudos, entre aspas, não é porque era o nome que era usado. Segundo esse filósofo, expressavam-se com as mãos, as cabeças e outras partes do corpo, e uma foto do filósofo Sócrates, moreno, com o calvo na parte de cima, né, da cabeça e com barba, bastante barba, e ele está de perfil, com uma túnica clássica, né, das vestes dos filósofos. Bom, então, vejam só, já em Sócrates, nós já temos aí a possibilidade de uma comunicação para a expressão de ideias com os surdos. Né? Então, a comunicação dos surdos vista já como uma possibilidade, como uma das possibilidades de comunicação humana. Mas foi Abad Lepê que, inconformado com a exclusão vivida pelos surdos, inicia o estudo desta língua e a possibilidade de sua aplicação no processo educacional. A divulgação dos trabalhos de Lepê criou uma nova ordem mundial. Surgem escolas para surdos, mantidas por professores surdos, contribuindo assim para uma atividade emancipatória desse grupo. De frente é uma figura do Abad Lepê, um homem branco, cabelos brancos, em um penteado muito clássico, né, para a época, né, com uma cabeleira enrolada, né, enrolada ao final. Ele está de frente, ele usa uma túnica de eclesiásticos, uma túnica preta, com uma faixa eclesiástica branca sobre a túnica. Então, em 1850, primeiro foi criado, né, por Abad Lepê na França, o primeiro escola para surdos. Depois, em 1850, foi criado o American Asylum for Deaf, por Thomas Gallaudet. Alguns estudos, como o da ilha de Martha's Vineyard,
com um grupo significativo de estudos, contribuíram para o desenvolvimento e expansão da língua de sinais. Havia aproximadamente, nessa época, 550 professores surdos. Em 1816 foi criada a primeira Universidade Goddard College. Então, em 1816, nós já tínhamos nos Estados Unidos a criação, né, da universidade. Bom, e no Brasil, não é? Como é que o nosso, nesse final, né, dos anos 1800, como é que, onde estava havendo uma proliferação da questão das línguas de sinais, como é que estavam as políticas educacionais do Brasil? E vejam que interessante, assim como deficiência visual, né? No Brasil Império, a Lei 839, de 1857, cria o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, porque era o nome que era usado à época, achava-se que as pessoas surdas eram mudas também, e atualmente o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, a foto à esquerda, né, tem a foto do atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que funciona na Laranjeira. É um prédio bem amplo, né, de 3 andares, estilo colonial. À direita, o primeiro manual de iconografia, surdos mudos, que a iconografia é a forma do formato das mãos. Eu estou aqui representando, por exemplo, a letra A, a letra B com a minha mão, a letra C, a letra D. Então, a iconografia foi o primeiro estudo de desenho das formas das mãos feitos no Brasil, nessa época, pelo professor Flauzino José de Gama. Abaixo tem uma foto do professor Flauzino, um homem branco, de barba branca, vestindo com um terno. E no centro dessas fotos, a foto do imperador Dom Pedro II, né? Um homem idoso, barba bastante avantajada branca, cabelos grisalhos, está vestindo um terno preto, gravata, borboleta preta, olhando para a esquerda com os olhos voltados para o alto. Essa foto é clássica, não porque, aliás, voltado para a direita dele, né, porque ele era um visionário, né? Como um visionário, um homem, né, que sempre se adiantava ao seu tempo. Porém, todo esse movimento ocorria, né, no momento político na época, uma tendência à opressão da era vitoriana, não é? As minorias religiosas, linguísticas e étnicas. Muitas línguas e nações viram-se pressionadas a incorporar e submeter. Havia uma contratendência aos trabalhos do Abade Lipê e a opinião de que os surdos deveriam falar e ler os lábios, sendo que a comunicação por sinais deveria ser definitivamente proibida. Então, nós tivemos um momento inicial, que dava um apoio às línguas de sinais, e depois um momento de repressão, onde todas as minorias deveriam, né, se enquadrar, né, em discursos hegemônicos, e é quando as instituições que utilizavam as línguas de sinais passam a trabalhar com os métodos audiofonatórios, o que representou para os surdos o que foi para o iluminismo em algumas áreas, para os surdos representou a volta às trevas, a perseguição, a desapropriação e a expropriação de uma língua própria. E aí é uma foto muito interessante, né, do livro, de um livro sobre surdez, de 1896, um professor explicando aos alunos surdos mudos a falar. E aí inicia todo o procedimento dos métodos audiofonatórios. Então, não se podia. Olha uma foto da época, né, com as crianças vestidas com roupas clássicas, da época de 1896, um professor sentado numa cadeira, um quadro à sua frente, e algumas crianças de pé, com as mãos para trás. Tem muito interessante que as crianças estão com as mãos para trás, e o quadro ele sugere exatamente que essas mãos não podiam ser colocadas para frente.
e o professor vai atendendo a criança de uma a uma, ele está diante da primeira criança, com as mãos sobre o, o, sobre o seu rosto, fazendo o que se chamava instalação do fonema. Então, a criança olha para o professor, faz a vibração e o professor faz a instalação do fonema. Depois, a próxima criança passa pelo mesmo procedimento, todos com a mão para trás, porque a concepção audiofonatória exclui o corpo, não é? O corpo, assim como Sócrates lá estava falando, né, do corpo, das mãos dos surdos, né? Então esse corpo, essas mãos não eram para ser expressos, porque expressavam uma língua algo inferior. Então os surdos eles tinham que aprender a falar. Bom, e o Congresso de Milão, em 1880, ele postulou que a educação de surdos deveria ser ministrada oralmente, o esforço da educação deveria concentrar-se nos esforços de fazer o surdo falar. A língua de sinais passa a ser perseguida, repudiada em supremacia oralista. Podemos dizer, então, que para os surdos inicia-se um período das trevas. E aí nós temos uma foto de mãos atadas e uma pessoa também num banner Congresso escrito Congresso de Milão, com as mãos atadas e as mãos de cartazes com mãos fora, né? com o X, né? Sendo repudiadas. Embora também nesse Congresso de Milão se começa também a contra-resistência, porque, na realidade, o movimento surdo não parou nunca, né, de se constituir, de lutar pelos seus direitos, a sua hegemonia. Nós vamos ver mais à frente. Então, algumas resoluções do Congresso de Milão: prioridade incontestável da fala sobre sinais para reintegrar os surdos mudos na vida social e para dar maior facilidade de linguagem. Declara que o método de articulação deve ter preferência sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos e mudos. O método oral puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão de ideias. A fala é superior à língua de sinais e, por isso, deve ser usada exclusivamente pelo surdo, pois o uso de sinais atrapalha sua aquisição. O oralismo puro toma conta da Europa, professores surdos são demitidos das escolas, dissipação das comunidades surdas. Isso é uma diáspora, né? Isso nós podemos ver e observar. Ainda essas concepções são muito fortes hoje. Né? Nós vamos ver que nós temos leis que garantem a, a língua brasileira de sinais, mas muito pouco avançamos no país em relação a esses direitos. Durante tão muito tempo, a língua de sinais foi reprimida em favor de ideias dominantes, que visavam a normalização do surdo, por meio de práticas corretivas. Entre essas práticas, podemos mencionar o ato de amarrar as mãos das crianças para impedi-las de sinalizar. Esse tipo de prática, por muito tempo, esteve presente na educação dos surdos e impedia o uso da Libras nas instituições de ensino, mas não nas pequenas comunidades. Mesmo sendo alvo de grande preconceito e proibições, as línguas de sinais resistiram a tais medidas impostas ao surdo. Porém, espaços de resistência existiram. E durante o período em que a língua de sinais foi proibida dentro das salas de aula. Ela se perpetuou nos bastidores das escolas, na relação entre surdos e professores ouvintes que apoiavam o movimento surdo, e existiram outros espaços de contracultura. As lutas de defesa pela legitimidade da língua brasileira de sinais culminaram na promulgação da Lei 10.436, em 24 de abril de 2002, que, no artigo 1º, parágrafo único, enfatiza que a língua brasileira de sinais é uma forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades surdas no Brasil. Bom, então, nós
Até que nós vimos um pouco toda a questão inicial, né? A questão neurofisiológica, rapidamente, né? Sobre a questão da deficiência, as questões políticas e ideológicas. Agora nós vamos entrar um pouco nessa abordagem, né? Então, como ficaram as influências desses diversos momentos nas abordagens do atendimento educacional para surdos? Então, no início dos anos 80, surgiu no Brasil o modelo da comunicação total. Até então, os surdos eles eram atendidos no modelo audiofonatório. Iniciamos primeiro o INES, não é? Com a comunicação em Libras, depois houve toda a questão após o Congresso de Milão, o Brasil adota o audiofonatório, mãozinhas para trás, estimulação auditiva, fazer o surdo falar, e no início dos anos 80 surge o modelo da comunicação total, que propõe o bimodalismo, ou seja, o uso do português e da língua de sinais. O destaque para esse modelo era a incorporação da língua e cultura surdas no universo educacional. Mas este modelo daria lugar ao bilinguismo, porque na comunicação total as aulas eram ministradas em português e português sinalizado. Então, tem uma questão nessa comunicação total, porque o cérebro, né, Libras é uma língua, então nós não conseguimos processar duas línguas ao mesmo tempo, conseguimos aprender várias línguas. Mas como estamos num ato de comunicação, nós usamos primordialmente uma língua, então é muito complicado, por exemplo, falar e usar o sinal, até porque a língua de sinais ela tem uma estrutura própria e diferenciada do português oral. Os anos 90 eles foram decisivos para o surgimento do modelo do bilinguismo diglótico. Lembra, anos 90 foram fundamentais porque a gente estava também iniciando a discussão da educação inclusiva, e que a língua de sinais passa a ser considerada como língua materna de base para o processo social e educacional da pessoa surda, com mudanças profundas para os processos educacionais desses alunos. Muitos alunos surdos ainda são vítimas do fracasso escolar, sempre que não são levadas em conta essas suas peculiaridades linguísticas. Nas décadas passadas, encontrávamos em classes comuns ou especiais alunos surdos, excelentes copistas, porém sem conseguirem compreender o significado das palavras. Copiavam muito bem, mas é como se aquelas letras. Vamos imaginar que nós não estivéssemos aprendendo chinês, não é? A língua, né? O mandarim, o japonês, enfim, e nós só estivéssemos copiando aqueles cantinhos, não? E sem entender o sentido e o significado. Mais ou menos assim que os surdos, eu pude vivenciar muito na minha prática enquanto psicóloga, no finalzinho, né, da década de 80, muitos alunos surdos nas escolas e que eles não aprendiam. Quando nós íamos conversar, eles não tinham uma língua para poderem se comunicar. Um drama. Foi quando eu também me encontrei com a comunicação total, então, enquanto psicóloga e professora, eu fui também fazendo a transformação, né, na minha prática pedagógica e também na minha vida cidadã, né? E aí nós temos, então, um pequeno gráfico, né, que vai mostrar, então, as três metodologias. No lado esquerdo, nós temos escrito oralismo. Abaixo, como é o oralismo? Língua portuguesa falada, utilização dos indivíduos auditivos. Só, não tem Libras, não entra. Lembra? Amarra a mãozinha, põe a mão para trás. Foi uma metodologia utilizada, sobretudo nas redes oficiais, quando é criado o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, nos métodos, nas orientações, desde a criação do CENESP, 74, até mais ou menos 85, 84, por aí, né? Início da década de 80, quando se começou a trabalhar com a comunicação total. E o que é, então, continuando o gráfico, da esquerda para a direita, oralismo, depois uma seta, comunicação total. O que é a comunicação total? Utilização de todos os recursos, fala, leitura labial, escrita, desenho, língua de sinais, alfabeto manual, português sinalizado. Português sinalizado, por exemplo, eu tenho palavra bola, né? Então eu vou fazer cada letrinha B, estou fazendo a configuração da letra B, letra O, L, A.
Então, esse é o português sinalizado. Eu faço cada letra, né, da palavra. E, mais adiante, no gráfico, o bilinguismo, que é o ideal em termos de educação para surdos, que é o que se persegue hoje. Tá? A primeira língua dos surdos é a língua de sinais, então as crianças surdas têm que fazer os seus primeiros contatos, né, os contatos linguísticos em língua de sinais. A língua falada ou escrita a ser adquirida, português, por exemplo, é tido como segunda língua. Então, o surdo ele não vai fazer fono? Sim, vai. Temos até a questão dos implantes cocleares, enfim, que ainda há muita discussão, mas eles têm direito a tentar o aprendizado, né, de uma língua. E a língua escrita, ela primordialmente é a segunda língua, não a língua falada, é português falado, mas o português escrito. E esse é o desafio da escola hoje, que é oferecer aos alunos surdos, nas séries iniciais, né, totalmente em língua de sinais, para que os conceitos sejam aprendidos na língua materna e o apoio do aprendizado na língua portuguesa escrita, para que o surdo não fique com defasagens, né, no seu aprendizado. E aí um desenho, né, de uma professora com uma turma de alunos surdos e uma charge a um menininho, escola bilíngue para surdos, né, que é a defesa do movimento surdo e que hoje é conquista e foi incorporado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, capítulo 5º, no item 5º A, totalmente dedicado ao direito da escola bilíngue para surdos. Foi uma conquista recente do movimento surdo e de nós, profissionais, professores, que também defendemos a escola bilíngue para surdos. Então, a língua de sinais, ela possui uma estrutura muito sofisticada, apesar de não recorrer às sons, mas às mãos, à expressão facial, ao corpo, ao espaço e às unidades distintas e significativas. Ela possui sintaxe e morfologias tão elaboradas quanto o português, o russo ou qualquer língua verbal. A língua de sinais é independente da linguagem oral, quer dizer, não há similidade ou aproximação. Tanto a língua de sinais quanto a linguagem oral são criações de comunidades humanas com o objetivo de preencher suas necessidades de comunicação. Nas últimas décadas, linguistas como William Stoke começaram a estudar o sistema de língua de sinais em comunidades de surdos. Observaram que a língua de sinais em várias comunidades de países difere, havendo diferenças dialetais entre uma região e outra de um mesmo país. À direita, uma foto do William Stowe, né? Ele é um homem branco, aproximadamente 60 anos na foto, nessa foto, com a mão sobre o rosto, e observando, de frente observando. E acima é uma composição de mãos que se encontram representando o sistema nervoso central, para mostrar como há todo um processamento, né, neurológico na aquisição dessa língua. Nas línguas de sinais, o equivalente à palavra é o sinal, ou querema. Os sinais são realizados com a mão dominante e produzidos na frente do rosto em relação à cabeça, ao tronco e aos membros superiores. Segundo o linguista William Stowe, a língua de sinais é analisada em 3 componentes básicos. Localização. Que é isso? Qual é a relação do corpo onde o sinal ocorrerá? Né? Bom, eu vou fazer um sinal, estou fazendo um sinal, é minha mão de frente, os dedos fletidos e somente o polegar e o mínimo levantados, tá? Então, eu estou com a minha mão de frente para vocês. Então, qual é o local do corpo onde o sinal ocorrerá? Então, eu estou já com o meu querema, né? Eu estou com o meu sinal, e aí eu toco, por exemplo, com esse sinal voltado para frente, eu toco a minha cabeça, a minha testa, tá? E aí eu tenho a palavra boi.
Então, eu tenho um querema, né, nessa configuração, eu faço um movimento para dentro e toco a minha testa, e significa boi, e eu estou com a minha mão dominante. Esse mesmo querema, quer dizer, esse mesmo sinal, e esse mesmo movimento para dentro, quando eu toco o meu peito, significa perfume. Então, eu mudei o quê? A localização. Eu não mudei a configuração da mão, eu nem mudei o movimento. Configuração da mão, movimento para dentro, eu só mudei o quê? A localização. Vejam que interessante, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, na palavra. E aí eu fiz duas palavras completamente diferentes, né? Boi, vaca, perfume. Existem muitas outras palavras também, né? Se faz com esse sinal, avião, enfim. Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com as palavras faca e vaca. Faca, vaca. Mudam só o que? As consoantes fricativas. Só isso. Aí você pergunta qual é a relação que tem entre faca e vaca? Nenhuma, porque a língua é arbitrária. Assim também como não tem relação nenhuma entre, né, o perfume e a vaca. A língua é arbitrária. Tá? Então, então, a partir dessa estrutura que o William Stoke oferece, a linguística, a partir daí outros linguistas começam a estudar as diferentes línguas e sinais. Então, ela tem localização, são os eixos, localização, configuração e o movimento, que pode ser para dentro, para fora, para cima, e geralmente os sinais acontecem no tronco. Você não vai ver um sinal acontecendo nas costas, no pé, por quê? Porque ele tem que ficar. Nós não vimos que é uma língua visual, então ele tem que ficar diante, né, dos olhos e que também possa ser bem gestáltico, né? Que você observe aquela cena e eu possa perceber o sinal. Então, os parâmetros da língua de sinais, configuração das mãos, já vimos, são as formas das mãos existentes nos sinais. Expressam todas as possibilidades de modificações que as mãos podem obter no espaço, sem as configurações nenhum sinal existiria. E aí, uma foto das várias configurações das mãos, né? Só para vocês sentirem como nós temos muitas configurações, né? São 64 configurações, e a partir dessas configurações, é como se fossem os fonemas, né? Então, a partir dessas configurações, as línguas, se estrutura a língua. Ponto de articulação, que nós vimos, é a parte do corpo, é o espaço neutro, vertical ou horizontal, onde a configuração da mão é feita. Espaço neutro é o espaço em frente ao corpo, onde as mãos se articularão. Os sinais podem ter movimento ou não. Dependendo do sinal, é necessário que haja direcionamento em relação aos parâmetros. Muito importante também, né? É, a, a relação, né, facial. Então, ele tem movimento, orientação, direcionalidade. Assim como na linguagem oral, essas expressões são necessárias para diferenciar os sinais e libras. Então, são várias expressões, né, de rosto aí desenhadas, os olhos virados para a direita, o sorriso, né, o rosto triste, o rosto demonstrando apreensão, surpresa, raiva. A principal característica da expressão facial é trazer a carga semântica de intensidade aos termos, principalmente tratando-se dos verbos. Outro fator importante é que alguns sinais não têm valor sem tais expressões. Então, eles podem expressar diferentes sentenças, afirmativas, interrogativas, exclamativas, negativas. No Brasil, a linguista Lucinda Brito, em 1973, descobriu a existência de duas línguas de sinais, a dos urubus capó e a dos surdos da área geográfica que se fala português. Né? Quer dizer, ela diferenciou a língua de sinais das culturas urbanas e a língua de sinais dos carapó. Dos capó. Possui estruturas diferentes das línguas orais, não sendo mera transposição da língua oral,
para a modalidade gestual, porque nós temos diferenças dialetais, por exemplo, da língua, da Libras das comunidades urbanas, que são, por exemplo, às vezes até no mesmo estado, então nós temos diferenças dentro das comunidades urbanas, mas a Lucinda descobre uma língua específica indígena, assim como nós somos brasileiros, né? Todos somos brasileiros e temos nas línguas orais, nós temos o português e o guarani. Todos nós somos brasileiros e temos nas línguas de sinais a Libras, a língua brasileira de sinais, e a língua de sinais urubu de Capó. Né? Então, aí tem uma foto, como se representasse a linguista, né? A Lucinda ali, observando, né? Duas índios conversando em língua de sinais. E é muito interessante que nos estudos de Lucinda, ela mostra que, por exemplo, os índios do Buscapó são bilíngues. Então, todos são. Então, quando existe um índio surdo no grupo, eles começam a conversar em língua de sinais. Muito interessante, né, esse respeito à subjetividade e identidade linguística do surdo. Tá, um atendimento educacional agora ao aluno surdo na educação infantil, aí tem uma foto de uma criança branca fazendo, né, diante de um quadro, né, com configurações de sinais e aprendendo ali os sinais. O atendimento educacional ao mundo surdo, na educação infantil, é essencial, porque possivelmente será nesse momento que ele e sua família terão a chance, na primeira vez, poder utilizar a língua brasileira de sinais no seu processo de comunicação e interação. Até então, desprovidos de uma língua, sua comunicação, na maioria das vezes, reduz ao uso de gestos e mímicas compreendidos e decodificados por sua família. Porém, a língua é um instrumento poderoso para o desenvolvimento do pensamento e da cognição. Então, é muito importante, sobretudo na surdez adquirida, nós vamos ter uma relação de casal ouvinte e filho surdo. Então, esses pais precisam aprender a língua para poderem se comunicar com o surdo. E isso é fundamental, né? Não só no aspecto afetivo da relação mãe-filho, pai-filho, mas, sobretudo, na forma como as crianças aprendem através das interações familiares. Então, vamos imaginar uma escola de educação infantil ou um centro de atendimento a surdos, deve-se ter a preocupação de um trabalho com as famílias, que essas famílias tenham acesso a um surdo adulto, um instrutor, para que possa ensinar a língua de sinais, que essa criança também tenha acesso a ter colegas surdos e também vivenciar o aprendizado da língua de sinais por instrutores surdos. A atual política nacional de educação especial, com perspectiva da inclusão, garante a contratação de assistentes educacionais para atuarem nas turmas de educação infantil com o professor Rezende. Esse assistente geralmente é um adulto surdo, usuário, fluente em Libras, que funciona como mediador e modelo linguístico. E hoje, como já enfatizei, nós também temos já garantido, né, não só nessa política, mas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, capítulo 5º, e também no Plano Nacional de Educação. A criança surda não estabelece inicialmente distinção entre o que se fala e o que se escreve. Estabelece relações entre eles e, inicialmente, admite que a escrita é vista como uma representação dos objetos para, somente a partir dessa etapa, conceber a escrita como representação da linguagem. É por meio da língua de sinais e da configuração das mãos que essa análise será acontecer. Assim como a criança ouvinte organiza hipóteses durante o processo de aquisição da língua escrita, a criança surda também fará. Inicialmente, a criança ouvinte não percebe que a escrita serve para representar o que se fala. Essa é uma etapa seguinte. E após a mesma, a criança percebe que o fonema é representado no ato da escrita. A criança surda também formula hipóteses. Sua escrita não é aleatória, ela possui sentido, ela possui pensamento, ela possui cognição. Mas qual é a ferramenta para esse pensamento? A língua de sinais. E aí, um desenho
de uma criança, quando nós estávamos trabalhando na Prefeitura de Duque de Caxias, implantando comunicação total, isso aí na década, mais ou menos no início, final da década de 80, início da década de 90, onde nós iniciamos um projeto na educação infantil com crianças surdas. E aí a narrativa de uma história de um assalto feito por uma criança surda, em fase de alfabetização, com precisa descrição de cenas, demonstrando o forte canal visual escrita por pseudoletra. Então, nós temos os desenhos da criança, primeiro na parte de cima, como se fosse até um título, um grande relógio, um revólver grande e um assaltante, né, com um revólver. E aí, saindo da cabeça, né, do desenho do assaltante, um pensamento. Tá? E aí a criança escreve, né, em pseudoletras, e em libras ela conta. O assaltante estava pensando. Aí, do desenho abaixo, aparece a professora dela e o assaltante. E o assaltante começando a seguir a professora. Abaixo, numa cena com muito movimento, então o desenho do assaltante abordando a professora. A professora está até com o corpo para trás. E nessa hora, o assaltante pega o relógio, né, da professora. Né? Então, aí a criança explica em livros, o assaltante pegou o relógio, e sempre uma escrita no pensamento. E na foto abaixo, do desenho abaixo, Cláudia, depois que foi roubada. Está aborrecida. E aí tem os desenhos também, e no final o desenho, né, como se fosse talvez um resumo, Cláudio o assaltante. Então, que riqueza dessa criança, quando a gente então, expor assim, os primeiros certezas de que realmente a língua de sinais dá a possibilidade, né, da criança expressar seu pensamento, desenvolver as hipóteses, construir uma história com coerência, início, meio e fim, e estar conectada ao mundo, né, poder contar, né, o que aconteceu com a sua professora, que foi uma história real, que ela reconta num desenho. Né? Durante a alfabetização, os alunos surdos dão servido à língua de sinais L1 para o aprendizado da escrita L2. Reproduzem texto relacionado à produção escrita, gráfico visual e à língua de sinais espacial visual. Aí são jogos que a gente pode construir, aí eu desenho, jogo da Floresta Encantada, um joguinho que é um dos jogos que nós temos no nosso núcleo de educação especial inclusiva. São jogos onde tem um dadinho feito por mãos e a criança tem que percorrer os espaços, acertar os sinais. Fichas apresentando letras, configuração de mãos, desenho de objetos, não é? Assim como a criança aprende também nas suas cartilhas, não é? O A, o avião, assim também, né? Em Libras, a criança vai aprender, por exemplo, o E da escovinha, então o desenho da escova, a letra E, o sinal de A, né? O A de avião, o avião, a mãozinha na configuração da letra A, o óculos, o ovo, e assim, né, com muito desenho, com muita visualidade. Né? O meu sinal em Libras, por exemplo, ele é a configuração da letra D, que parte da parte de cima da minha testa até o nariz e termina na configuração da letra E. Como vocês podem ver, é exatamente a escovinha. Né? Aí são os dedos das mãos fletidos, de frente, com o indicador sobre a palma, e eu constituo o sinal da letra E. Pessoas cegas, como podem ter acesso aos sinais? De forma tátil, nós podemos dizer, existem já mãozinhas que caracterizam esses sinais de forma tátil, onde a pessoa cega pode ter acesso a sentir o sinal. Ou pode aprender diretamente, né, tocando a configuração na mão. Essa, inclusive, é uma forma de comunicação entre surdos cegos, tocando a mão de quem conversa. O atendimento educacional
deve continuar tendo como enfoque o bilinguismo nas séries iniciais do fundamental, enquanto a aprendizado da Libras é consolidada. É recomendável que esses alunos estudem em classes especiais das escolas comuns, que atualmente nós denominamos classes bilíngues, né? São classes onde os surdos estudam entre eles, aí podem ser numa escola só para surdos ou num projeto educacional, numa escola onde tenham as classes bilíngues, com docente especializado, com profundo conhecimento de Libras, e para cada turma a presença de um monitor surdo adulto, fluente em Libras. Então, é muito importante que os sistemas de ensino invistam em ter professores surdos, que nós, né, possamos, nas universidades, formarmos professores surdos, para que realmente termos professores surdos nas universidades, para que realmente o processo da língua não seja só um processo formalizado, não é? Mediante as estruturas criadas para os espaços, mas que realmente nós possamos viver em ambientes inclusivos entre pessoas ouvintes e surdas. Na segunda etapa do fundamental, em diante, os alunos podem estudar classes inclusivas com ouvintes, mas sempre com a presença de intérpretes. Veja só, até agora eu não havia falado do intérprete. Por quê? Porque ele está consolidando uma língua. Então, quando eu tenho a língua consolidada, eu tenho um intérprete, porque aí eu tenho a língua base, a minha Libras, então a presença do intérprete, do sexto ao nono ano, no ensino médio, superior, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo o processo educacional da pessoa surda, o intérprete ele é fundamental. E ainda tem sido, né, uma das lutas e reivindicações em todos os níveis de ensino, a presença do intérprete como direito, não só para as aulas, mas para qualquer projeto que se tenha na escola, palestra, enfim. O intérprete seja o mediador linguístico para a comunidade surda. Então, as tecnologias assistivas, elas também podem ser usadas, né, como possibilidades para quem usa um canal visual, né? Então, nós temos na atualidade alguns softwares que permitem a tradução de arquivos digitais disponíveis no português para Libras, cujo programa sintetiza o texto escrito, reconhecendo os vocábulos e apresentando aos surdos um avatar que tem a função de usar sinais equivalentes em Libras para que haja entendimento. Dentro desses recursos, podemos destacar o aplicativo Handtalk. O Handtalk é um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular, e ele é fundamental porque você pode ter um processo, né, de comunicação com o seu aluno, né, em um momento que você não dispõe do intérprete. Qual a limitação do avatar? É como a limitação de qualquer tradutor. O Google Tradutor, por exemplo. Nós podemos usar o Google Tradutor? Sim, né? No momento vamos usar. Mas ainda há muitas traduções que não são traduções que atingem realmente a ideia, né, do texto original. Mas quanto mais, por exemplo, os primeiros, né, os primórdios do Google Tradutor, eram traduções muito pobres. À medida que você vai usando o programa, né, a partir dos projetos de inteligência artificial, ele vai avançando, assim como também os avatares. Então, os avatares, à medida que a comunidade vai utilizando, né, há uma possibilidade, né, do avatar se especializando, mas jamais ele substituirá o intérprete. É um recurso. Bom, então, hoje nós finalizamos mais uma de nossas aulas. Um abraço e até a próxima.